Vamos repercutir, né, a visão dos grandes especialistas que passam aqui na nossa programação da BMC News. Chegou a hora da gente receber o Renan Silva, que é gestor da Blue Metrics Asset, também professor do IBMEC. Seja muito bem-vindo à nossa programação, Renan. Bom dia. Bom dia, sempre muito honrado pelo convite. Fico aqui à disposição. Obrigada. Renan, a gente, né, tem falado bastante aqui de algumas questões mais econômicas, uma perspectiva, parece que o mercado bem animado, inclusive, aí, com uma possibilidade de queda de juros, né, sinalizada principalmente, acho que numa expectativa por conta tanto da pauta do arcabouço apresentada, apesar que a gente sabe que ainda faltam muitas questões a serem discutidas ainda no Senado, mas temos também os últimos indicadores, acho que trouxeram um pouco mais de otimismo, o próprio IPCA 15, e a gente viu a queda no juro real. Queria entender se, na sua visão, você acha, né, que essa queda do juro real especificamente pode abrir espaço para uma alta da Bolsa? Seria uma hora ali para os investidores começarem a aumentar o beta das suas carteiras? Sim, Paulo. De fato, né, a gente, olhando os indicadores de inflação, fica bem claro que há uma desaceleração agora mais consistente, mesmo olhando ali para alguns núcleos. Isso aí contribui com a ideia realmente de que há um espaço de fato para a queda dos juros e os valuations da Bolsa continuam bastante atrativos. E principalmente, por exemplo, das empresas que têm foco mais na economia doméstica. Então, há espaço para alta na Bolsa. Agora, o que a gente observa ao mesmo tempo é que há um aumento de volume tímido na Bolsa, né? Eu tinha uma expectativa de ter um aumento um pouco mais incisivo e eu não tenho visto isso. Aqui no Brasil, a gente vê que os institucionais eles estão bastante tímidos nesse movimento, né? Não estão entrando tão pesado na Bolsa. Eu acho que ainda há algum resquício ali com relação à desconfiança quanto à condução da política fiscal, mesmo com o arcabouço tendo sido aprovado e, vamos dizer assim, e considerando também que o Congresso colocou ali algumas travas ali de segurança que ajudam um pouco, pelo menos, a perspectiva de curto prazo de que o país mantenha ali num equilíbrio fiscal que, consequentemente, corrobora com a ideia de queda de juros. Os PLs da Bolsa, tirando talvez Vale e Petro, ali estão na ordem de 8,5, 8,7 anos, que é o patamar registrado ali em 2009. Então, há sim um espaço. Agora, eu vejo também que ainda falta um pouco de confiança por parte dos investidores e também não temos dúvida também que os juros tão altos incomodam, né? Então, o investidor tradicional, tudo mais, está buscando também oferir esses ganhos excepcionais na taxa de juros real, mesmo a taxa de juros caindo, convergindo ali no final do ano para 12,5, talvez 12,25, ainda assim é uma taxa bastante elevada e isso inibe o fluxo para a Bolsa. Mas há um momento interessante de se comprar Bolsa nesses descontos excepcionais que a gente observa historicamente. Renan, muito bom dia, prazer falar contigo. Mandar um abraço para todo mundo aí, para o Vitor, para o time inteiro. Mas, Renan, eu queria fazer uma pergunta, um pouco que a Paula começou a trazer aqui de comentários, em relação a essa questão de beta, né, de agressividade, porque essa leitura, olhando de portfólio, né, claro, cada um tem o seu, mas a leitura é um pouco de lá atrás, né, era cautela, juros altos, né, muito, né, saída de renda variável para renda fixa, agora parece, né, que ninguém sabe se vai ser um voo de galinha, né, se vai ser vai ser realmente um voo de cruzeiro estrutural, com o Roberto Campos Neto começando a sinalizar corte de juros e etc. Mas eu queria trazer um pouco nesse seguinte, né, aspecto. Eu estava até respondendo uma pergunta do Felipe, eu queria jogar para você mais ou menos essa pergunta. Ano passado foram anos das commodities, né, petróleo, né, minério de ferro. Esse ano a gente está olhando ao contrário. Tudo que não andou ano passado
está começando a outperformar agora, né? Construção civil, tecnologia, varejo, como você falou muito bem. Então, na sua opinião, esse ano vai ser o ano dos ativos locais? Os gestores, assim como você, outros gestores no Brasil que você tem conversado, estão fazendo esse move, né? Esse rotation, saindo um pouco de commodities, começando a ficar entrando em ativos locais para não perder esse time de mercado, essa janela? Perfeito. A gente está olhando realmente mais, por exemplo, para o índice Small Caps, porque realmente tem um desconto muito maior e justamente é aquele índice que é composto por empresas cujo foco é mais o mercado doméstico. Quando a gente fala de commodities, né, tal, a gente lembra, né, sempre da exportação, né, principalmente já relacionado, né, com nossos contratos com a China e tudo mais. Tá? Então, esse é um momento realmente ao inverso do movimento que aconteceu nos anos anteriores. De fato, a gente acaba olhando para o mercado mais doméstico. Agora, cabe sim colocar ênfase na seletividade, né? A gente está falando de beta, mas eu acho que ainda continua muito importante o alfa, porque o custo de capital hoje das empresas é muito elevado. Então, até repercutir a queda dos juros ainda demora. Então, a gente vê as empresas realmente passando por problemas, né, com relação ao financiamento das operações. Isso também acaba refletindo também em índices de inadimplência, em pedidos de falência que ainda são relevantes, né? Então, a gente sim está mais para o mercado doméstico, para essas empresas que estão debaixo do small cap, mas colocando bastante essa ênfase na seletividade de estrutura de capital, justamente naquelas empresas que estão contornando a crise com mais habilidade, com mais resiliência. E, em geral, são aquelas empresas também que apresentavam menor alavancagem do período pandêmico e pós-pandêmico, né? Renan, então você estava falando um pouco desse stock pick, né, dessa seleção. Muita gente estava comprando empresa, como você falou, de baixa alavancagem, né? Então, nesse stock pick, o gestor, o analista falava, opa, tem baixa alavancagem, juros está alto, então a empresa tem baixa alavancagem, tem poder de fogo, consegue segurar. Agora parece que é o contrário, né? Eu vou comprar as empresas mais alavancadas, claro, depende muito da visão do gestor, né? Do posicionamento do portfólio, mas a opinião tudo que está extremamente alavancado, né, 4, 5 vezes EBITDA, aí depende muito do setor, é aquilo que eu vou comprar porque realmente, né, reperfilamento de dívida, né, realmente consegue trazer, né, não estou nem falando de alavancagem operacional, né, mas alavancagem financeira propriamente dito. E se juntar os dois, né, ou seja, a gente tem visto aqui várias empresas, né, Renan, empresas que têm alavancagem operacional, ou seja, começa a trazer começa a tracionar, começa a melhorar desde o ano passado, começa a trazer um sinal de melhora já no primeiro tri, mas a alavancagem financeira a gente observa não só a dívida, mas o lucro líquido, a linha final, ficando quase zero, né? Ou negativo, dando prejuízo por causa da despesa financeira. Então, essa linha de despesa financeira, que foi o principal tema que foi discutido no primeiro trimestre, já começa a melhorar daqui para frente. Então, ou seja, essa pergunta seria sobre alavancagem. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou seja, independentemente do setor, as empresas mais alavancadas agora, o que tinha um pouco de preconceito lá atrás, agora começam a ganhar atenção? Olha, sim, começa a ganhar atenção. Agora, nós temos que observar a qualidade da alavancagem, né, financeira. Então, por exemplo, num período de crise, de recessão, é importante você ter ali o endividamento bem controlado e até um caixa um pouco mais elevado. Na hora da alocação, né, e aí que eu acho que cabe, né, fazer o parênteses, na hora da alocação tem que se observar os projetos futuros, fusões, aquisições. É bem notório realmente que as empresas estão aumentando a conta de participação, comprando alguns pares que estão mais prejudicados. Isso, naturalmente, faz com que a alavancagem financeira aumente daqui para frente. Mas aí sim, aquelas empresas que se demonstraram mais resilientes tendem a ter alocações, quer dizer, alavancagens de forma mais qualitativa, vamos dizer assim, né? Ou seja, para projetos e aquisições que podem trazer uma taxa interna de retorno mais diferenciada.
que podem gerar realmente grandes prêmios lá na frente. Então, eu diria que a gente tem uma queda dos juros, a gente tem PLs muito baixos, e empresas altamente descontadas, eu acho que agora sim é interessante olhar aquelas empresas que estão se alavancando em cima de expansão e projetos que podem forçar ali um aumento do market share dela, né? um ganho de mercado importante, é um momento estratégico bastante delicado, onde essas empresas podem se reafirmar no mercado e lá na frente apresentar resultados bem interessantes, né? Diferente daquelas empresas que estavam altamente alavancadas ali, mas vamos dizer assim, com a corda no pescoço, né? Então, os resultados muito prejudicado, né, ali na linha final do lucro líquido, e isso ainda não está muito bem resolvido, porque o custo do capital ainda deve continuar elevado, mesmo que a Selic chegue a 12,5%, lá no final do ano, eu ainda acho muito elevado. Mas, que eu falo, aquelas empresas que estavam com a estrutura de capital reforçada, agora estão colocando a munição, né, para funcionar. O caixa é munição para correção de rota, é munição para investimentos, né, considerando custo e oportunidade. E eu acho que é aí que entra o fator de seletividade, escolher melhor aquelas empresas que conseguem selecionar melhor a qualidade ali do investimento ou das suas aquisições, no sentido de aumentar market share. Ô Renan, outra pergunta, acho que é a questão de crédito, né? Tinha essa grande dúvida, principalmente a questão de alavancagem. Se a gente tivesse o mesmo discurso hoje, no começo do ano, principalmente de janeiro, fevereiro, questão de light, americanos, etc., muito difícil comprar equity se o mercado de crédito está complicado, está, né? travado. E agora parece que o cenário de crédito já começa a melhorar um pouco, né? Quando a gente olha pelos spreads, né? Enfim, toda a conjuntura, claro que não está no melhor momento possível, né? Não vai mudar não vai dar um shift, né, de um dia para a noite, mas começa a dar um pouco de conforto, né? Então, falando pela outra linha ali, a parte de crédito, qual que é a sua visão agora com essa sinalização, né? A gente começa a observar já esse fechamento de curva, e qual seria a sinalização para quem está olhando o mercado de crédito? Porque a gente consegue ver muito na pessoa física nesse sentido, né? Ou seja, taxas mais altas agora à frente, né? Ou seja, tem muito esse trade-off, né, de bolsa e renda fixa, hoje as taxas são mais altas, mas a pessoa física ela não consegue enxergar também, principalmente com essa questão que é relativamente nova para a pessoa física, a marcação a mercado, né? Ou seja, também consegue ganhar dinheiro com renda fixa, né? Ou seja, tradando pré, enfim, etc., que as mesmas taxas de hoje não serão possivelmente as mesmas taxas de amanhã, né, Renan? Sim. Bom, nesse aspecto relacionado à curva de juros, né, que é a orientação que a gente dá para o nosso investidor, justamente ali, eu acho até que é o fator até que inibe o fluxo para a Bolsa, na verdade, né? Há uma corrida pela renda fixa, o Delfim Neto que falava, né? O último peru com farofa, né? Você tem ali uma queda dos juros à frente, um juros real, e vamos aproveitar isso. Do lado do crédito, né, é natural que com uma inadimplência crescente, que a gente vem observando tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, a concessão de crédito também é menor, né? Então a oferta de crédito se torna menor. Isso colocou muitas empresas em dificuldade também, né? E agora eu acho que há uma estabilização, né? Acho que a inadimplência tende uma estabilização. A gente observa também que a inadimplência foi um tanto cruel ali no resultado afetou muito o resultado dos bancos de middle, principalmente. Os grandes bancos buscaram resultados compensatórios ali por meio de intermediação e acabaram compensando o resultado. Mas os bancos de middle, eu percebo que sofreram bastante e, por isso, a concessão de crédito se tornou menor, e isso é ruim para a economia. Mas com a sinalização de inflação, o próprio Banco Central admitindo que pode iniciar um ciclo de corte de juros, é natural que o empresário agora comece a se planejar para realizar emissões mais vantajosas, porque hoje seria
um crédito extremamente oneroso, né? Então, assim, vamos dizer, começa a oxigenar, né? Começa a oxigenar a economia em todos os sentidos, então era muito importante realmente essa demonstração de que a política monetária, mesmo que tardiamente, fez efeito, né, nos indicadores de inflação, e também lá fora a gente também tem descompressão de preços e tudo mais, então eu percebo que é uma tendência de melhorar a concessão, melhorar a inadimplência. O endividamento da família, você falou muito de pessoa física, também é um fator que incomoda bastante. 60% do PIB advém do consumo das famílias e também, né, da renda, são dois fatores ali importantes. Mas eu percebo que o endividamento da família está em patamares ali recordes, mas ele estabilizou já há alguns meses. Então, existe essa percepção. Esforços, né, para controle do endividamento, renegociação das dívidas, os juros mais baixos à frente deve contribuir com essa melhora. Apesar que eu considero que é uma melhora assim também gradual e lenta, tá? Porque grande parte desse endividamento advém do cartão de crédito, talvez 80%, quase 90%, e é a pior taxa de juros que nós temos, né? Se eu não me engano, a média dos cartões de crédito estão ali na faixa de 410% ao ano, e tem casos excepcionais de mais de 700% ao ano, e isso, sem dúvida nenhuma, prejudica demais o consumo e também a perspectiva de aumento da venda, do varejo, etc. Mas, sem dúvida, há uma sinalização de descompressão que é importante e que isso deva, né, continuar ali mais à frente. Contudo, a partir de 2024, a gente tem que ficar mais de olho realmente na condução da política fiscal, que é ali que ela que vai dar o tom se os juros vão permanecer mais baixos, em patamares mais baixos ou não. Esse é o grande risco mais à frente. Renan, bom dia, Felipe falando aqui contigo. Aproveitando que você falou um pouquinho de cenário internacional, claro que nesse contexto de crédito, mas você falou de cenário internacional, você falou de uma rigidez, né, da política fiscal, e é difícil da gente também não falar desses aspectos lá nos Estados Unidos, né, principalmente com toda essa discussão e até pouco tempo atrás o impasse em relação ao teto da dívida, que poderia dar um calote lá aos Estados Unidos, mas chegaram, né, num acordo e parece que vai adiante esse acordo, mas vai ser muito restritivo, né? Os gastos do governo vão ter que ser muito mais calculados, vai ser muito mais restrito. Estados Unidos já numa sinalização ali de uma recessão mais à frente e o Banco Central americano nessas voltas aí se vai manter ou se vai subir o juro. Nesse cenário, né, eu pensando nos Estados Unidos e nesse cenário todo aí ainda bastante incerto, como que você está vendo, né, essa situação? O que a gente pode ter de negativo, né, nesse ambiente americano que pode dar uma refletida aqui no Brasil, né? Pensando numa recessão, pensando num juro mais alto lá, de repente o investidor tira seu dinheiro aqui do Brasil, leva para lá. Como que você está vendo essa situação e o que a gente pode sofrer de consequência em todas essas incertezas? Olha, primeiro em relação à negociação do teto da dívida nos Estados Unidos, você vê que o mercado até trabalhou com uma certa parcimônia ali, porque é meio que inimaginável não ter um acordo, né? Seria uma espécie de colapso do sistema como um todo, considerando que as principais economias do mundo têm bastante treasuries, né? Americanos. Então, esperava-se ali realmente que teria um acordo. A questão é que a cada ano que passa, o acordo vai ficando ali para o segundo tempo, né? E agora mais na prorrogação, isso aí gera uma certa tensão. Eu até acho natural, porque no início da Covid, né, nós tínhamos um republicano na presidência. E eles sofreram muito, né, tiveram a imagem ali imaculada. Agora nós temos um democrata
E existe um embate político, né? Você não deveria ter gasto tanto, você teve gastos exacerbados, mesmo no período da pandemia você gastou demais. As emissões os estímulos foram muito fortes, e isso gera realmente inflação, não tem como fugir disso, não há mágica. Nos Estados Unidos a gente percebe ali alguns sinais, né, de recessão, ou recessão técnica, né, principalmente do lado da classe média baixa, há muita frustração no ar, né, porque o dólar de fato perdeu valor, né, e no caso quando a moeda perde valor, isso se reflete em altos preços, né. No passado recente, um norte-americano com 2 salários anuais ele comprava uma casa, na sua residência, e agora são necessários 6 salários anuais, né? Aí também o custo ali, que é muito impactante para eles, o custo do financiamento educacional também subiu pelo menos 3 vezes. Nada mais do que realmente um efeito inflacionário que está relacionado realmente à perda de credibilidade, mesmo que parcial, perda da credibilidade da moeda, mediante todos os estímulos que foram colocados de 2008 para cá. Então, assim, se tratando da primeira economia do mundo, ainda é assim, não tem como fugir. Então, de fato, a gente espera realmente um arrefecimento, né, do consumo global, e isso acaba assim afetando a economia como um todo. Agora, a economia norte-americana também oferece alguns dados contraditórios, né? Eles têm lá apresentado, oferido, por exemplo, eu vi que o consumo das famílias aumentou nesse primeiro trimestre. Surpreendentemente, tivemos um aumento e também tivemos indicador, se eu não me engano, hoje saiu um indicador de confiança também do norte-americano, do consumidor, e veio acima da expectativa. O emprego continua forte, então tudo bem, você tem uma renda real menor, historicamente, agora, dos últimos 10 anos para cá, mas você tem um emprego, né? Então, isso é um sinal importante de que a gente não deve presenciar uma recessão profunda nos Estados Unidos, e sim uma recessão técnica, devido a esses indicadores. Maravilha. Renan, muito obrigado pela participação, obrigado pela aula que deu aí sobre teto da dívida e esses impactos. Até uma próxima, então. Um forte abraço, Renan. Forte abraço, Felipe. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Renan Silva, que gestor da Blumetrix, professor também do IBMEC, sempre aqui conosco, trazendo sua visão, suas perspectivas a respeito do mercado.